Olá, tudo bem? Como vão vocês? Estudando bastante, dedicando-se bastante aos diversos ramos da biologia. Hoje nós vamos ver genética, né? Tá? Então nós vamos conversar aqui sobre a replicação do DNA, né? Vocês lembram que o DNA é aquela estrutura celular que carrega, que transporta, que contém todas as nossas informações genéticas que serão transmitidas para outros descendentes ou que determinam as funções, o comportamento celular, né, de cada tipo de célula de acordo com a sua função, de acordo com a sua posição na estrutura do indivíduo, né? Então, num ser vivo, há uma necessidade constante de surgimento de células, tanto internas quanto periféricas, né? Então, nosso corpo está permanentemente produzindo novas células, né? Isso nos organismos pluricelulares, porque se for um organismo unicelular, isso significa a sua morte, a sua vida, né? Enquanto existe aquela célula, ele é única, ele está vivo. A hora que ela parar de funcionar, ela vai morrer, né? Então, para permitir essa questão da necessidade de replicação, ela é mais evidente no período de crescimento do indivíduo, mas também depois, né? Quando o indivíduo é adulto, ele vai estar constantemente trocando de células, né? As células mais funcionais, as células menos funcionais, ele vai mantê-las, né? E assim sucessivamente. Esse processo de renovação celular é fundamental para o metabolismo, para a vida do ser vivo, né? Então, repor células perdidas, formar novas células reprodutivas. Então, nós temos células orgânicas, células metabólicas, células que não estão ligadas ao processo vegetativo, reprodutivo, são as células chamadas vegetativas, né? Tá? Então, células reprodutivas são aquelas que são que estão envolvidas no processo de reprodução, fecundação, reprodução, geração de novas vidas, né? E as células vegetativas são aquelas que mantêm a vida do indivíduo, seja ele vegetal ou animal, né? A multiplicação é realizada por algumas células pré-existentes, né? Próximas ao local onde demanda novas células. Por exemplo, se eu tiver um corte no meu braço, eu vou ter uma ativação de células aqui nesta região do corte do meu braço e surgirão novas células para que seja feito o quê? Estancar a infecção, combater os agentes nocivos e cicatrizar aquele tecido, né? Se for internamente, se for no coração, no fígado, no pâncreas, no intestino, e tiver algum problema, da mesma forma, então nós não vamos reproduzir ou produzir muita célula no braço para combater um sintoma ou uma deficiência no estômago, né? Às vezes isso acontece, são os processos cancerígenos, são reproduções celulares, multiplicações celulares sem uma determinada função ou necessidade, né? Então isso é uma fase, uma parte, é um processo das fases cancerígenas, né? Que o organismo, por alguma razão, em algum momento, sem necessidade, ele passa a multiplicar-se ou multiplicar suas células em um determinado ponto, mesmo não havendo a sua necessidade, né? Tá? Então, a multiplicação é realizada por algumas células pré-existentes, próximas ao local onde demanda novas células, por meio de processos de divisão celular. Então, a gente já viu lá os processos de divisão celular, meiose e mitose, né? Então, como acontece o processo de divisão celular, né? Então, a célula não surge assim do dia para o outro, não é que nem uma célula reprodutiva, né? Não é que nem uma produção de um ovo, né? Pela junção do espermatozoide, o óvulo, ou do zoósporo e o angiósporo. Não, é
o que acontece? É uma divisão celular que gera novas células, né? Antes da divisão celular, então, é necessário haver a duplicação do material genético. Por quê? Porque se eu tenho uma célula, né? Se eu tenho uma célula que nos seres procariontes, que contém núcleo, e que nesse núcleo contém uma informação genética, tanto para as funções vegetativas quanto para as funções reprodutivas, essa informação genética ela vai ter que ser igual na próxima célula. Então, quando houver a divisão, essa nova célula também terá que ter um outro núcleo e também terá que ter todas as organelas, mas especificamente falando em genética, lá no núcleo, onde nós temos o DNA, nós precisamos replicar o DNA, então nós teríamos, num determinado momento, uma carga dupla de informações genéticas que será transmitida ou repassada para a nova célula, né? Tá? Então, antes da divisão celular, é necessário haver a duplicação do material genético, DNA, para as novas células, né? Receberem as informações genéticas exatamente igual à mãe. Então é exatamente isso, né? Então o DNA se duplica, se replica para que a próxima célula tenha as mesmas informações que a célula anterior. Às vezes acontece alguns problemas, algumas anomalias e a célula seguinte não tem as mesmas características ou pode ter características de certa forma diferenciadas ou não funcionais para ela mesma. Então, com isso gera os problemas orgânicos, os problemas genéticos, os problemas que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Por diversas formas. Pode ser por uma bactéria, pode ser por um fungo, pode ser por um vírus, pode ser por uma radiação, né? Então, vários motivos. No momento da replicação do DNA, o DNA não se replica exatamente igual ao DNA de origem. Aí nós temos o que a gente chama de mutações genéticas, né? Então, a nova célula vai ter uma carga de DNA, uma carga genética diferente da célula que a deu origem, né? Isso chama-se autoduplicação ou replicação semiconservativa do DNA, né? Então, autoduplica-se ou replica-se para se manter ou conservar aquelas características de DNA. Cada uma das células humanas, por exemplo, possui 46 cromossomos. Então, aquilo que eu falei para vocês em aula passada. Em cada uma das nossas células existe um núcleo, porque nós somos heterotróficos, né? Somos eucariontes, né? Certo? Somos seres eucariontes que possuímos núcleo, né? Nas nossas células. Em cada uma das nossas células existe um código genético e no código genético do ser humano nós temos 46 cromossomos, né? Tá? Feitos de DNA e contém todos os genes do indivíduo. Claro, eu falei para vocês em aulas anteriores que na célula epitelial, na célula de revestimento da nossa pele, nós temos as partes do cromossomo, do DNA, que são genes, né, que estão em um loco, ativos para aquela função. Então, apesar de naquela célula nós temos também o código genético da cor do olho, do formato do nariz, da orelha, das nossas características internas, doenças internas ou não, lá no tecido de revestimento da célula nós só vamos ter a ativação dos genes referentes ao revestimento da pele, né? Ao revestimento do corpo, tá? Então, como acontece isso? É a partir de um comando, né? O comando é realizado por enzimas, né? Lembra que nossos DNAs, nossos cromossomos, nossos genes são formados por enzimas e essas enzimas depois são formadas por
proteínas, né? Aminoácidos, cadeias de aminoácidos, mas existem enzimas que disparam os comandos, né? Tá? Então, como que acontece? Primeiro, a ruptura das pontes de hidrogênio. Vamos lembrar o que eram as pontes de hidrogênio. Eram ligações químicas entre um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Aonde? Nas bases nitrogenadas. Lembre que os DNAs, os nucleotídeos, os aminoácidos são formados por bases nitrogenadas, açúcares e pentoses, né? E fosfato, né? Tá? As pentoses ou as riboses e os fosfatos. Então nós temos essas três características, tá? Então lá no nucleotídeo, o que acontece? A primeira coisa que acontece é a ruptura. Lembra que o DNA é uma hélice dupla? Então, ligada, quem segura aquela hélice dupla? São as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, a primeira coisa que acontece, pela ativação da enzima, as pontes de hidrogênio são rompidas. Ao se romper, nós formamos duas fitas cromossômicas separadas. E depois vai haver a replicação dessas fitas, onde surgirão outras fitas para compor aquelas fitas separadas. E aí, então, nós teremos o duplo cromossomo, né? Tá? Separados em duas fitas por uma enzima. Então, essa enzima ativadora promove a quebra do hidrogênio. E aí, temos a replicação das fitas como moldes. Nós tínhamos aquelas fitas iniciais e os moldes. E então, novas bases nitrogenadas vão se unindo, vão formando os genes e vão formando o cromossomo ao longo de todo o seu comprimento, de toda a sua dimensão, né? Tá? Isso para cada um dos 46 cromossomos. Então, cada cromossomo tem uma estrutura. Isso acontece automaticamente em todos os cromossomos. Algumas vezes pode acontecer mutações, pode acontecer problemas? Pode acontecer problemas de um cromossomo não se replicar, não se dividir. E aí nós podemos ter problemas que podem ser mais evidentes ou menos evidentes, mais graves ou menos graves, tá? Outra enzima chamada DNA polimerase, então lembrando sempre que nós temos uma enzima, ela termina com ase. DNA polimerase significa que é uma enzima, né, polimerase que ativa ou atua sobre o DNA. Né? Une os nucleotídeos por meio de pontes de hidrogênio. Duas pontes de hidrogênio entre adenina e timina, são as bases nitrogenadas. Lembra, adenina e timina sempre tem duas pontes de hidrogênio. Guanina e citosina sempre tem 3 pontes de hidrogênio, né? Isto é regra, isso não muda. Tá? Ao final, então, desse processo, temos duas fitas duplicadas. Nós vamos ter novas duas hélices, né, duplicadas, que seriam novos cromossomos, tá? Ok? Por isso é semi-conservativo. Por que então é semi-conservativo? Porque ele conserva metade da base genética, né? Cada fita, então, se replicou, vai conservar a metade da base genética. E aí vai surgir os novos nucleotídeos, os novos genes, as novas enzimas, as novas proteínas, atuando no processo de construção da segunda fita, né? Então, os novos nucleotídeos são produzidos pelo próprio organismo. Vegetais são autótrofos ou adquiridos, animais são heterótrofos, né? Então, a gente já sabe disso. Então, sempre o vegetal produz sua própria energia, produz seu próprio alimento. E os animais não, precisam da ingestão de alimento, precisam da ingestão de energia. É um processo universal, isso acontece em todos os seres vivos, tá? Ocorrendo igualmente em todos os seres vivos celulares. Então, lembra, pessoal, celulares, vírus não é celular. Vírus é o único organismo acelular, então isso não acontece no vírus, e o vírus tem por si um outro processo de replicação, de duplicação das suas informações genéticas e como ele atua, tá? Por isso que ele é muito estudado hoje em dia, porque é muita mutação, é muita variação, é muita diferenciação, e nós temos aí graves doenças que ainda não conseguem ser combatidas,
que são transmitidas por vírus devido a esta dinâmica diferenciada. Tá? Garante a continuidade da espécie exatamente iguais. Então, o que acontece? Eu, ser humano, eu, pai da minha filha, né? Então, tem uma carga genética. Toda vez que há uma multiplicação, uma divisão, uma replicação das minhas células, os meus cromossomos primeiro se abrem, então é uma hélice dupla, vai se tornar uma hélice simples, né? Vai semi-conservar as minhas informações genéticas. Automaticamente isso acontece em todos os 46 cromossomos, exceto, né? Sempre tem um exceto, né? Ou de acordo, às vezes pode ter influências. E aí o organismo automaticamente replica essas fitas, manda informações nucleotídicas, proteínas, enzimas, faz todas as ações químicas e forma-se então duas células duplas helicoidais em forma de hélice, formando então 2 novos cromossomos. Então, num certo momento, ao invés de 46 cromossomos, a minha célula vai ter 92 cromossomos. Esses cromossomos, ao se dividir a célula, 46 vão para uma célula, 46 vão para outra. Isso é muito rápido, pessoal. Isso está acontecendo no nosso organismo rapidamente, tanto nas células reprodutivas quanto nas vegetativas, tá certo? E aí, quando a minha célula reprodutiva se une à célula vegetativa da mãe, o processo é um pouquinho diferente, porque ao invés do meu organismo replicar ou fechar aquela hélice simples, ele vai se unir de alguma forma, vai misturar os genes com o da parte feminina ou da parte da mãe, vai fazer uma nova combinação genética, né, de acordo com uma série de leis que a gente vai ver. E aí, depois disso, é que vai haver nova dupla. Então, formou um novo cromossomo, com novas características herdadas, com um novo ser, com suas características próprias. E aí, este novo ser vai passar pelo processo por toda a sua vida, né? Tá? Processo de cromossomos com hélice dupla se dividirem, né? Se abrirem, quebrarem suas pontes de hidrogênio, bases nitrogenadas surgem, nucleotídeos surgem, ação de proteínas, enzimas, que vão formar novos cromossomos e vão duplicar a célula. Se ocorrer alterações, é dito mutação. Então é isso que eu estou falando para vocês. A regra é uma, como funciona é uma, mas podem ter problemas, podem ter ações que neste processo de replicação façam uma troca da base nitrogenada, façam uma ligação errada, não façam uma duplicação correta, né? Não dividam a fita corretamente, e com isso então vai acontecer os problemas que chamamos de mutações genéticas, né? Tá? Então é isso que eu estou falando para vocês, né? Então nós temos a fita dupla, que no momento da pré-divisão celular ela vai se abrir, vai semi-conservar as informações dela, o organismo automaticamente vai produzir nova fita com novos nucleotídeos, novos genes para cada loco, né? Sempre citosina, guanina, 3 pontes de hidrogênio, amina e timina, 2 pontes de hidrogênio, então vai formar novos cromossomos. A partir do momento que os 46 cromossomos estiverem formados, as organelas, todas as estruturas celulares estiverem formadas, com mutação ou sem mutação, vai se formar uma nova célula, então vai se duplicar, né? Tá? Ok? É assim que acontece a nossa divisão celular, ou autoduplicação, ou duplicação, replicação do DNA, né? Tá? E o que é o RNA? Então, auxiliar do DNA
Em algumas células, em algumas situações, nós temos uma estrutura chamada RNA. Então, em vez de desoxirribonucleico, nós temos somente ribonucleicos. Quando não há duplicação, os genes passam a atuar, né? Os genes, pedaços do DNA, né? Eu falei para vocês, voltando aqui, um pedaço de DNA é um gene, forma um gene, né? Tá? Não agem diretamente na determinação genética. É preciso que haja o RNA, mas sim orientam as proteínas. Então, eles orientam naquela característica aqui, eles vão orientar a formação do gene, a formação das composições das bases nitrogenadas, né? Tá? As proteínas que determinarão as características. Então, essa replicação é que vai combinar os nucleotídeos, vai combinar as bases nitrogenadas e vai determinar as características, certo? Isso se deve ao RNA, reproduzidas por transcrição dos genes. Então, lá nas células reprodutivas, isso acontece onde nós precisamos transmitir as informações genéticas aos nossos descendentes, o processo acontece de forma um pouquinho diferente. E aí o responsável por isso é o RNA e não o DNA, tá bom? Ainda que a gente fale DNA para dizer assim, o DNA determina o gene, determina o código genético, mas nós precisamos de um apoio nesse processo, tá? Então, essa transcrição, que é a cópia daquela fita, né? Para que isso ocorra, é necessário que o gene seja aberto. Então, a gente já viu, abriu o gene, abriu o cromossomo, abriu a fita, né? Então, nós temos aqui as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, uracila, né? Nós temos o fosfato, nós temos a desoxirribose e a ribose, né? Tá? Nós temos aqui. Então, quando o DNA se abre e fica somente uma fita, ele é chamado de RNA, tá? Ocorre, então, pela ação da enzima de RNA polimerase, não mais DNA polimerase. Ocorre então a ação agora, a ativação da enzima RNA polimerase, abre apenas um segmento do DNA, sítio promotor. Então, ela abre não todo o cromossomo, só abre uma parte do cromossomo, que é o que eu estou chamando a atenção para vocês, que é a ativação de alguma parte de todo aquele cromossomo, de todas aquelas informações, quando é demandado, quando é necessário, né? A abertura se dá pela quebra da ponte de hidrogênio, a gente já viu isso, então quebra-se as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, né? No DNA, apenas uma das fitas possui informação genética, fita síntese ou ativa, né? Então, nesse processo das células reprodutivas, uma fita vai ficar ativa e depois a outra, quando replicar, quando duplicar, é que vai ter ativação, né? Então, é a fita síntese. Então, nós temos aqui a formação do RNA. O que acontece? A fita se abriu, tá? Então, isso aqui é um pouquinho diferente. A fita se abriu, uma parte da fita está ativa, e ela vai, então, de acordo com a sua informação dos nucleotídeos, da ordem das bases nitrogenadas, vai começar a surgir, pela ativação da RNA polimerase, uma fita de RNA. Essa fita de RNA, ela surge somente pela transcrição. Então, as bases nitrogenadas vão se ligando, as bases nitrogenadas do DNA, né? E vão fazendo então o surgimento de uma nova fita, a fita do RNA, né? A outra fita complementar, a fita inativa, que seria esta aqui no caso, que não está se replicando, né? Servindo apenas para ficar ligada a outra fita nas células onde o gene não deva funcionar. Porque depois que houver essa transcrição e depois que houver a conclusão da formação do RNA, o DNA pode voltar ou volta-se a se unir, né? Então, entre a fita ativa e a fita inativa,
né? Tá? Servindo apenas para ficar ligada a outra fita nas células onde o gene não deva funcionar, tá? É isso que eu estou falando para vocês. Então, lá na célula, no DNA da cor do olho, então quando tenho que replicar células do olho, né? E vai ter esta ativação daquele gene, daquele loco responsável pela característica do cor do olho, né? Tá? E funciona dessa forma, transcrição da informação. Exemplo, gene da insulina nas células do pâncreas. As células do pâncreas conseguem regular a produção de insulina. Então, toda vez que o organismo precisa produzir insulina, ele age dessa forma. Tá? Após aberta a enzima RNA, a polimerase passa a recolher nucleotídeos, né, espalhados nas células. São diferentes em suas pentoses, riboses, né, pois possuem um átomo de oxigênio a mais do que a desoxirribose. Né? Então, se nós olharmos aqui, a ribose possui um átomo de oxigênio a mais do que a desoxirribose, que não possui. Então, nós temos uma pentose, uma molécula formada por 5 carbonos, né? Uma molécula de açúcar, e nós temos elas ou como desoxirribose no DNA, né? Ou ribose no RNA. A diferença é a existência de um átomo de oxigênio a mais na ribose, né? Então, e aí, o que acontece? Os novos nucleotídeos contendo ribose e uracila, então no RNA, nós não temos mais timina, adenina, guanina e citosina. Agora nós vamos ter timina, adenina, guanina e uracila, tá? Começam a ser encaixados pela enzima nos nucleotídeos da fita síntese do gene e ligados entre si, formando a fita complementar, a fita síntese chamada RNA, ácido nucleico, ribonucleico. Então, este RNA é forma-se uma fita a partir dessa transcrição, desta interpretação no processo de formação ou de abertura do DNA, né? Existem 3 tipos básicos de RNA: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O que é o RNA mensageiro? Possui uma função de copiar os genes de formação de polipeptídeos e proteínas, que determinarão as características genéticas. Então, a função do RNA mensageiro é só ler essa mensagem, é só ler essa transcrição e ordenar, então, os nucleotídeos, as bases nitrogenadas, os polipeptídeos e as proteínas, né? Ocorre no DNA, depois vão para os ribossomos, né? Tá? Os RNA transportadores auxiliam na fabricação das proteínas. Então, recebeu a informação que tem que ser dessa forma, começa a agir então o RNA transportador, que faz a produção, é a fábrica, é a usina de produção, né, das proteínas, que ocorre nos ribossomos, situados no citoplasma das células. Transportar para os ribossomos os aminoácidos necessários às proteínas. Então, quando o RNA mensageiro recebe a mensagem de que ele precisa tal base nitrogenada, tal pentose, tal açúcar, tal nucleotídeo, tal aminoácido, ele começa a transmitir essa informação e essa informação começa a chegar através do RNA transportador, né? E o RNA ribossômico igualmente copia os genes. Então, lá dentro dos ribossomos, né, existe uma nova replicação daqueles RNAs, né? Tá? Que é uma cópia então dos genes. Sua função está ligada à produção de ribossomos em associação a proteínas. Nós vamos ver esses 3 tipos de ribossomos com mais calma, com mais detalhe, mais aprofundamento nas próximas aulas. Não se preocupem, tá? Vocês só têm que lembrar a função. Mensageiro lê, interpreta. Transportador fabrica.
e RNA ribossômico, lá no ribossomo ele se une, se produz mais ribossomos e produz mais genes, né? Tá? Os ribossomos são associações de proteínas do RNA ribossômico, tá? Então, os ribossomos são associações, é como se fosse aquele RNA ribossômico, ele vai se fechando, como se fosse um novelo de lã, ele vai ficando denso, e aí surge o que a gente chama de ribossomo com todas essas informações. Depois de reproduzidos, os RNAs ribossômicos são armazenados formando os nucleolos. Tá vendo? Então a gente sabe lá das aulas de citologia que dentro dos núcleos nós temos os nucleolos. Nucleolos são essa aglomerada, essas fitas dobradas em si que vão formando tipo um nó, né? Tipo um novelo de lã. E isso é bem denso, isso é o chamado nucleolo, que é um ribossomo cheio de informações genéticas, tá? Ok? Então, dessa forma, a gente termina essa introdução ao processo de replicação do DNA, né? Nós vimos aí como que se duplica as células, como se duplica os DNAs, como que se abre os NAs, como eles começam a se replicar num processo semi-conservativo, e aí surge então também o processo de transcrição. Transcrição é entender, interpretar a informação genética que está ali para duplicá-la, aí se duplica, é transportada para outra célula, e depois nós temos então essa mesma situação nos RNAs. Ok, pessoal? Então, releiam o conteúdo, revejam a disciplina, estudem, tirem dúvidas, leiam, busquem mais informações, tá? Esse é um detalhe que a gente precisa fixar bem, que a gente precisa entender bem para entender como que funciona, né? Certo? Ok? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês e mandem ver. Tchau, tchau.